Hallo Leute, wie geht es euch? Estamos aqui para mais um vídeo de alemão da Cultive e hoje o nosso tema é muito bacana. Vamos falar sobre países e idiomas em alemão. Vamos lá? Então peguem aí as anotações de vocês, tá? E vamos aprender novas palavras, palavras muito bacanas hoje, tá bem? Começamos aqui então com países em alemão. Em alemão a gente diz Länder para se referir a países. Länder, tá? Então aqui eu trouxe alguns países para vocês, tá? Claro que existem muitos outros que a gente vai vendo aqui ao longo do curso, mas os principais no momento estão aqui, tá? Então eu vou falar e vocês vão repetir aí em casa depois de mim, tá bem? Então a gente tem aqui, primeiramente, Brasilien, tá? Aqui vocês vão me perguntar, mas espera aí, Mari, I não tinha sempre som de I longo? Depende, tá? Só quando estiver na mesma sílaba. Aqui eles estão separados. O I faz parte da sílaba do li e o E da sílaba ali do en. Então, aqui a gente fala separado, tá bem? Brasilien, tá? Depois a gente tem ali um muito importante também aqui para o nosso contexto, que é Deutschland. Deutschland, tá? Que é a Alemanha, é o país do alemão. Deutschland, tá? Depois, seguindo ali, a gente tem também Österreich. Österreich. Lembrem de fazer o biquinho, ele é importante, tá? Não é besteira, não. Então, façam aí, repitam depois de mim. Österreich, tá? Österreich, que significa Áustria, um país que também fala alemão. Então, a gente sempre traz aqui como vocabulário para vocês aprenderem, tá bem? O próximo também é um país ali falante de alemão, die Schweiz. Die Schweiz, tá? Depois eu vou explicar para vocês ali o porquê desse die ali na frente, tá? Mas Schweiz é um país feminino, por isso a gente trabalha com aquele artigo ali na frente, tá? E vocês lembram bem que tem sempre som de I, e esse Z tem aquele sonzinho de ts, né? Então, no fundo, ali no fim, a gente vai falar Schweiz, tá? Então, die Schweiz, repitam aí. O próximo é um aqui, perto da gente, do Brasil, Argentinien. Argentinien, tá? Mesma coisa, ó, a sílaba é dividida, então a gente fala ali nien, Argentinien, tá bem? O próximo é Frankreich. Frankreich, tá? Que é a França, tá? Então a gente divide ali para ficar mais fácil de falar. Frankreich, certo? O próximo que a gente tem aqui é Spanien. Lembrem bem que o S antes de P e T ali tem sempre esse som chiado. Então, Spanien, tá? Spanien. E cuidado para falarem bem aberto mesmo e não sair um span, tá? Isso é importante, é sempre bem aberto. Então, Spanien, tá? Então, esses são os países que eu selecionei para hoje. Vocês vão conhecer outros conforme a gente for trabalhando aqui, construindo vocabulário, mas lembrem-se sempre que vocês também podem procurar ali nos dicionários, na internet, enfim, que vocês vão achar então os outros países. Muitos dicionários ali online têm a pronúncia, então vocês podem escutar também, que é bastante importante, tá? Mas por hora, esses são os que a gente vai ver no vídeo de hoje. Seguindo aqui, eu trouxe brevemente uma explicação, tá? Que a maioria dos países em alemão é neutro, tá? E aí, eu quero que vocês parem um pouquinho, não se assustem, a gente vai ver especificamente isso em um próximo vídeo, mas a gente tem 3 artigos em alemão. Der para o masculino, die para o feminino e das para o neutro, tá? Então, tem esse terceiro artigo que a gente não tem em português, então atenção, mas calmem que a gente vai ver isso bem explicadinho num vídeo seguinte, tá? Mas, por hora, é só para vocês entenderem que com os países neutros a gente normalmente não usa artigo. Então, a gente diz direto ali, ich komme aus Deutschland. Ich komme aus Deutschland, né? Eu venho da Alemanha, vocês não precisam fazer nada aqui, tá? Da mesma forma, isso vai acontecer no nosso caso. Ich komme aus Brasilien. Eu venho do Brasil diretamente, então sem preocupações, sem neuras aqui, tá bem? Só que por que eu expliquei isso? Porque existem países que são femininos, que possuem artigos, tá? E um deles que eu trouxe ali é Schweiz. Schweiz, Suíça, é um país feminino, então a gente precisa utilizá-lo com artigo, die Schweiz. Só que na construção ali do kommen, também não se preocupem, isso é algo bem avançado. Agora, no momento, a gente só aprende assim porque é, tá?
Então, aqui a gente vai ter a construção Ich komme aus der Schweiz. Aus der Schweiz. E aí vocês vão me perguntar, mas Mari, não era feminino, não era die, por que der? Calmem, tá? Chegaremos lá, mas isso aqui é uma declinação. Ela está dessa forma por conta da preposição aus aqui, tá? Mas não se preocupem, é só para vocês saberem como funciona, tá? Mas não vai ser o nosso caso, vocês não precisam se preocupar com isso, porque a gente vem do Brasil, e com o Brasil isso não acontece, tá? Então, é só aqui, Ich komme aus der Schweiz. Existem outros poucos países que são femininos também. Plural sofre uma variação também, mas não se preocupem que isso a gente vê com calma depois, tá bem? Tudo certo? Tudo anotado aí no caderno? Então, vamos adiante, tá? Aqui eu trouxe um exemplo também só para vocês verem a questão do plural, tá? E isso vai acontecer com os Estados Unidos, por exemplo, tá? Então, os Estados Unidos é um país no plural. E o plural ali, o artigo do plural em alemão também é die, tá? É igual ao feminino. Então, todas as palavras no plural em alemão vão ser die. Isso a gente vai ver com calma também quando a gente chegar nos vídeos ali sobre o plural, tá? Então, calma aí. Mas aqui eu trouxe para mostrar para vocês que no plural a declinação ali nessa frase vai ser diferente. Então, a gente vai dizer Ich komme aus den USA. Aus den, tá? Então, o die do plural aqui vai se transformar em den, e isso é uma outra declinação, é só para vocês terem contato aqui. Mas não se preocupem, que isso é um assunto muito avançado e não é aqui para esse momento, tá? Uma outra coisa que a gente tem que atentar aqui, a pronúncia de Estados Unidos, tá? A gente usa muitas vezes essa abreviação, só que a gente fala conforme o alfabeto ali alemão, USA, tá? Não é USA, não tem nada do inglês aqui, USA, tá bem? Então, vamos adiante. Aqui eu trouxe muitas palavras bacanas para vocês gravarem em casa, para anotarem, para repetirem, que são os idiomas em alemão. Alguns deles, tá? Não trouxe todos também, fiz uma seleção, mas esses aqui também são bem interessantes para vocês utilizarem aí e construírem vocabulário. Então, a gente vai começar com o que a gente está aprendendo aqui, que é Deutsch. Deutsch, tá? Depois a gente tem ali o Portugueses. Portugueses, tá? O IE aqui sim alonga, ele está numa sílaba única, né? E a gente tem ali o ISCH. Vocês vão ver que isso vai se repetir com quase todos os idiomas ali, tá? E é um som bem forte, é como se fosse o som de xícara em português, tá? Então, portugueses, portugueses, tá? Então, esse é o português. Tanto ali para Portugal como para o Brasil, a gente usa portugueses, tá? Depois a gente tem aqui English. Repitam aí em casa, tá? English. Cuidado que não é English, tá? O E não se transforma em I, não tem nada a ver com inglês, tá? É English, ok? English. Tudo certo? Então vamos embora. Französisch. Aqui a gente tem que parar um pouquinho, porque tem esse Z chatinho, porque tem esse O que a gente faz o biquinho, né? Lembrem? Boca de O, som de E. Então, aqui é Französisch. Französisch, tá? Que é o francês. Französisch, ok? Então, repitam bem esse, porque esse é problemático. O próximo aqui é Italienisch. Italienisch, tá? E aqui a gente divide também ali, tá? O I e E fica separado. Italienisch, tá? Italienisch. Tranquilo? Então, vamos a de seguir. Japanisch. Lembrem que o J tem sempre som de I. E aqui, então, a gente faz esse mesmo som sempre, né? Japanisch. Japanisch. Ok? O próximo que eu trouxe aqui é o Russisch. Russisch. Tá? Então, bem tranquilo também. Aparenta ali ser russo, né? Russisch. Ok? E o próximo aqui, que a gente tem que tomar muita atenção também, é Spanish. Ó, S antes de P, que nem o Spanien, que a gente já viu, tá? Chiado. E o A bem aberto. Então, Spanish. Spanish. Tá bem? Então, eu vou repetir todos aqui novamente para vocês, tá? Repitam aí em casa comigo. Deutsch, Portugiesisch, Englisch, Französisch, Italienisch, Japanisch, Russisch, Spanisch.
Tudo certo? Então, vamos adiante. Como que a gente pergunta agora quais idiomas a pessoa fala? Como eu posso fazer essa pergunta, tá? Eu trouxe aqui para vocês duas formas. A primeira é essa daqui, que vocês estão vendo aí. Sempre lembrem, eu trago ali a diferença entre formal e informal. Então, aqui, a maneira formal é a seguinte. Welche Sprachen sprechen Sie? E aí vocês devem pensar, meu Deus, nunca vou conseguir falar isso. Sim, vocês vão conseguir falar isso. Dividam no primeiro momento, falem bem devagar, mas cuidado com o som, tá? Ó. Welche, lembrem que o L faz bem a dobrinha e esse CH, esse bem inchadinho, ele levemente inchado. Welche, tá? Sprachen, ó, o ACH é aquele som de R, né, da garganta. Então, Sprachen, tá? Esse H já é um som diferente aqui, tá? Então, é esse S. Sprechen, sprechen, tá? Sie. Então, eu até marquei ali porque isso a gente tem que tomar bastante cuidado. As pessoas normalmente escrevem trocado. Sprachen com A significa idiomas. Sprechen com E significa falar, tá? Então, se eu for responder essa pergunta, eu vou responder com Ich spreche. Ó, Ich spreche com E. Está ali marcado para vocês embaixo. Eu não posso dizer Ich sprache, tá? Sprache, com esse A, significa idioma, não significa o verbo falar, tá? Então, marquem bem isso. Num primeiro momento, a gente pode cometer esses erros, porque são muito parecidos, mas a gente tem que tomar esse cuidado, tá? São palavras diferentes, então anotem aí, tá? Sprache significa idioma, com N ao final ali é o plural, tá? E sprechen é o verbo, então cuidado, tá? Agora, a maneira informal aqui é Welche Sprachen sprichst du? Falei bem pausado, tá? Mas aqui é du sprichst, é a conjugação, tá? A gente troca o E para I. É um verbo que a gente vai ver também depois mais para frente, mas é um verbo que sofre uma troca de vogal ali no meio, tá? Troca o E para I. Então, aqui a gente tem Welche Sprachen sprichst du? Welche Sprachen sprichst du? Tá? Então, aqui a forma de resposta é a mesma para as duas perguntas, né? A questão é só uma pergunta formal, uma pergunta informal. Então, eu respondo Ich spreche, tá? Agora, eu trouxe aqui uma outra forma de eu perguntar que é um pouquinho mais fácil, tá? Que é Was sprechen Sie? Isso aqui significa literalmente o que você fala. Was sprechen Sie, tá? Was sprechen Sie? Agora, para a maneira informal, Was sprichst du? Tá? Was sprichst du? O que você fala informalmente, tá? Muitas vezes, como eu já comentei algumas vezes aqui, os alemães juntam ali, tá? Esse T com o D do du. Então, acaba sendo tudo junto. Was sprichst du? Was sprichst du? Tá? Mas, para marcar aqui, eu falo para vocês esse sprichst, para vocês terem noção ali que a conjugação, que o ST está presente é importante, tá? Como que eu vou responder isso, Mari? Da mesma forma que eu mostrei antes ali para vocês. Ich spreche, tá? Ó, spreche. Lembrem que a gente abre bem a boca, coloca ali a língua nos dentes de baixo, ó, presa, e deixa o som sair. Spreche, tá? Ich spreche, ok? Agora, eu trouxe aqui para vocês algumas formas de modalizadores ali que a gente usa para dizer quão bem a gente fala um idioma, tá? Então, eu trouxe aqui sehr gut, tá? Lembrem que o H só alonga e fecha a vogal, então sehr, e o R ao final a gente puxa para um leve A. Sehr gut, que significa muito bem. Gut, bem. Também posso usar ein bisschen, ó, a gente divide essa sílaba. Bisschen, ein bisschen, tá? Que significa um pouquinho. E também posso dizer ali, dependendo da situação, nicht so gut, não tão bem, tá? Então, novamente, sehr gut, gut, ein bisschen, ok? E nicht so gut. Anotaram? Ah, espero que sim, porque como eu sempre repito aqui, a anotação é importante, escrever é importante e repetir depois de mim também. Então, eu espero que vocês tenham repetido aí em casa, tá bem? Agora, eu trouxe aqui
Uma outra pergunta extra que vocês podem anotar aí no caderno, que é bastante importante também, vocês podem utilizar em alguns contextos, tá? Welche Sprache spricht man? Tá? Cuidado que eu trouxe ali embaixo uma explicação bem pontual. Man é diferente de der Mann. A pronúncia é a mesma, tá? Mas a escrita é diferente. Man, com letra minúscula e com um N apenas, é um pronome. Significa esse ser, agente, que a gente tem em português, tá? Já man, com letra maiúscula e 2 N, significa homem. Então, são coisas diferentes. Se eu quero deixar uma pergunta ali indireta, digamos assim, né? Se eu não quero colocar no sujeito, a gente acaba usando man, tá? Mas aí, novamente, letra minúscula e com um N apenas, tá? Então, essa pergunta aqui, welche Sprache spricht man? Ela quer dizer que idioma se fala. Se fala em algum lugar. Então, por isso aquele in ali no final, tá? Welche Sprache spricht man in Deutschland, por exemplo, tá? Então, vocês podem substituir e colocar ali no final todos aqueles países que a gente viu lá na frente, né, nos primeiros slides, e também alguns outros países que vocês já sabem, que vocês pesquisem aí na internet, tá? Então, ali para a resposta, a gente pode dizer man spricht Deutsch in Deutschland, por exemplo. Tá? Se fala alemão na Alemanha. Man spricht Deutsch in Deutschland. Tá? Ou man spricht Deutsch in Deutschland und in Österreich, zum Beispiel, por exemplo, tá? Então, se fala alemão na Alemanha e na Áustria. Existem outros países que falam alemão, naturalmente, né? A gente já viu, Suíça, Liechtenstein, Luxemburgo, enfim. Mas aqui, só a título de exemplo ali para vocês, eu citei apenas esses dois. Então, pontuem bem aqui. Man tem a mesma pronúncia, não tem diferença, mas na escrita a diferença é gritante ali, tem que tomar cuidado, tá? E muda o sentido, né? Isso ficou claro também. Man, com um N e letra minúscula, é um pronome, significa ser ou agente, como se fala, como se diz, wie sagt man das, tá? E man, com 2 N's e letra maiúscula, significa homem, então cuidado aí, tá? Agora eu trouxe aqui um breve texto sobre mim, e eu quero que vocês façam isso em casa como exercício, tá? Para praticarem ali os idiomas, como vocês podem dizer quais idiomas vocês falam, tá? Então, eu vou ler aqui esse texto com vocês, acompanhem em casa e leiam depois em seguida, no final da aula, pausem o vídeo, tentem fazer a produção desse texto aqui em casa também, tá? Ich spreche Portugiesisch. Das ist meine Muttersprache. Ich spreche auch sehr gut Deutsch und Englisch und ein bisschen Französisch. Ah, aqui, com o vocabulário que a gente viu na aula de hoje, fica quase claro ali, quase tudo claro do que eu falei. Então, ich spreche Portugiesisch, eu falo português. Das ist meine Muttersprache. É a minha língua materna, é minha língua mãe. Das ist meine Muttersprache. Ich spreche auch sehr gut Deutsch und Englisch. Eu falo também muito bem alemão e inglês. Und ein bisschen Französisch. Um pouquinho de francês, tá? Então, utilizem esse texto aqui como exemplo, coloquem as informações de vocês, utilizem os modalizadores que a gente viu ali, sehr gut, gut, ein bisschen, tá? E tentem produzir os sons aí em casa, escrevam o máximo que vocês conseguirem, tá? O máximo que puderem. Lembrem que a prática é sempre importante. Esse momento aqui de troca comigo é essencial, mas o exercício em casa ali também é muito importante, tá? Então, é sempre esse conjunto. É o contato comigo aqui, mas é também um exercício em casa. Então, usem esse texto como exemplo, tá? E coloquem as informações de vocês aí como um estudo para vocês memorizarem, para internalizarem melhor essas estruturas de idiomas e países, tá bem? Nos vemos no próximo vídeo, desejo para vocês bons estudos e espero que esteja tudo bem, que vocês estejam curtindo os vídeos aqui da Cultive, de alemão da Cultive, tá bem? Nos vemos em seguida. Tschüss, tschüss!